Primeiramente, a minha intenção é inserir essa temática do nexo causal no seu tema de origem, ou seja, o seu tema mais amplo, que é voltado a acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. Isso justamente para nos revelar a importância dessa temática. Quando tratamos, então, de nexo causal, nexo epidemiológico, estamos voltados a valores da maior relevância para o ser humano, justamente porque se referem à saúde, à vida, à integridade física, psíquica, ou seja, tudo isso como um conjunto se relacionado à dignidade da pessoa humana. Daí, então, a importância de debatermos, importância de eventos como este, que devem ser enaltecidos e reconhecidos, porque estamos tratando, então, de valores essenciais para a própria dignidade da pessoa humana, no caso, na sua relação de trabalho. O acidente do trabalho, para que possamos compreender o nexo causal, eu gostaria de apresentar apenas alguns aspectos a respeito dessa temática mais abrangente. Qual seria, quando que foi o surgimento, quando que existiu o primeiro acidente de trabalho, será? Na verdade, a história do acidente de trabalho acompanha a própria evolução do trabalho humano. Sempre que existiu o trabalho humano, foi possível e ocorreu acidente ou doença de natureza ocupacional. Agora, o que nós temos é uma evolução quanto à preocupação do Estado em disciplinar, em proteger, em promover a saúde do trabalhador, uma vez que no próprio Estado liberal não havia essa preocupação, não é? Os próprios particulares é que deveriam se entender, prevalecia a autonomia da vontade, o Estado não interferia nas relações privadas, e, com isso, aquele aspecto da Revolução Industrial que nós já conhecemos, em que os trabalhadores eram expostos a condições terríveis de trabalho, em prejuízo à sua saúde, à sua segurança, e aquela situação dramática já conhecida. Com a passagem para o Estado social, e o nexo técnico epidemiológico, creio eu, está inserido nessa visão mais do direito social, é que o acidente de trabalho, então, passa a ser preocupação do Estado, algo de ordem pública, que merece a atenção de todos para não deixar o trabalhador acidentado ou adoecido numa situação de, vamos dizer, sem cobertura estatal, previdenciária e assim por diante. No Brasil, evidentemente, nós não temos essa evolução histórica como na Europa, não é? De revolução industrial, seguida do movimento sindical se fortalecendo e surgindo. Enfim, o Brasil, como por ser um país mais, vamos dizer, recente, não é? A evolução histórica tem as suas peculiaridades, mas pelo menos fica o registro histórico de que o primeiro diploma legal acidentário é de 1919. Vejam, bem posterior, então, à própria época de Bismarck na Europa, não é? Justamente pelas características do Brasil. E uma lei de 67 é que trouxe o acidente do trabalho quanto às suas repercussões para o campo previdenciário. É uma lei interessante, então, porque passou a questão acidentária para o campo do direito público. Antigamente, então, o acidente de trabalho era um questionamento que existia entre empregado e empregador. O Estado não dispunha a pagar benefícios previdenciários acidentários em razão do acidente de trabalho. Era algo voltado ainda ao direito privado, cabia ao empregador fazer seguros de acidente de trabalho, mas isso ainda não era uma preocupação voltada à ordem pública, assim podemos dizer. Com essa lei de 67, então, é que o acidente de trabalho passa a integrar a previdência social de responsabilidade da sociedade como um todo. Com a Constituição de 88, nós temos essa confirmação de que o acidente de trabalho agora é algo voltado ao direito da Seguridade Social, então, é uma preocupação da sociedade em seu todo. No artigo 7º isso fica claro, embora tratando não apenas, não é, de questão acidentária voltada ao âmbito previdenciário, mas também à responsabilidade civil do empregador. O artigo 7º, quando menciona que seguro contra acidentes do trabalho, tem que ser interpretado, então, de forma teleológica, sistemática, não é um seguro privado. Porque, se formos ao capítulo da Seguridade Social, veremos que o acidente de trabalho é, na verdade, uma contingência que dá origem a
prestações previdenciárias. Então, esse seguro contra acidente de trabalho é justamente algo obrigatório, estatal, que o empregador recolhe as contribuições para a Previdência Pública. E a questão de indenização civil, aí sim, decorrendo do contrato de trabalho. Mas apenas alerto aqui uma emenda constitucional de 98, que talvez tenha trazido aqui um possível retrocesso, porque é uma evolução histórica, então. Trazer o acidente de trabalho, a questão previdenciária, para o campo do direito previdenciário, para o campo do direito público, foi algo conquistado, uma conquista em benefício dos trabalhadores. Porque, se deixamos o seguro acidentário na esfera privada, e se o empregador não faz o seguro? Porque, às vezes, é obrigatório, mas há tantas obrigações não cumpridas, não é? E se a seguradora fecha, enfim. Então, ao se trazer o acidente de trabalho para o campo previdenciário, isso foi um avanço em termos de direito social. Não deixar a responsabilidade só do empregador. A civil, tudo bem, mas aquele mínimo existencial tem que ser garantido pelo Estado por meio da Previdência Social, por meio da Seguridade Social. Então, esse foi um avanço. Mas essa emenda constitucional 20 de 98 tentou um retrocesso, porque passa a dizer que a cobertura do risco de acidente de trabalho deve ser atendida concorrentemente, então não é um retrocesso completo, mas mencionando pelo regime geral de Previdência Social e pelo setor privado. Evidentemente, uma emenda da década de 90, justamente ali indicando, não é, o momento político pelo qual passamos, e aqui uma tentativa, então, de privatização da cobertura previdenciária acidentária, que foi um custo humano muito grande para se alcançar essa conquista, como comentamos, não é? Com a Revolução Industrial, muitas vidas se perderam para se conseguir que o Estado passasse a se ativar em prol dos trabalhadores. Aqui uma tentativa de retrocesso, evidente ainda não concretizada, porque depende de lei disciplinando, mas aqui a Constituição, infelizmente, deu essa abertura. Nessa evolução, então, da questão acidentária, queria sistematizar. Quando um acidente do trabalho ocorre, nós tivemos toda essa evolução de várias teorias para que o trabalhador recebesse uma contraprestação e pudesse sobreviver os seus anos de vida que lhe restavam, não é? Ou os seus dependentes, no caso de um acidente de trabalho fatal. Justamente, então, a teoria da culpa aquiliana é a mais civilista, aquela mais de origem, uma vez que exigia prova de culpa. O empregador, então, é que respondia pelo acidente de trabalho, e o empregado ainda precisava demonstrar a culpa do empregador. Evidentemente, uma situação que não condiz com o aspecto social envolvido na questão acidentária. Evoluiu-se para a teoria do contrato, em que a culpa passou a ser presumida. Então, o empregado não precisava demonstrar a culpa, mas ainda era uma questão de direito privado. Ou seja, presumia-se a culpa do empregador, e ele podia, empregador, elidir a sua culpa para não pagar nenhuma prestação acidentária. Mas vejam, se fosse um acidente que o empregador, então, não tivesse culpa, o trabalhador se acidentou, às vezes uma questão fortuita ali, e como vai ser a sobrevivência dele? Quer dizer, o direito privado não se adequa a essa necessidade de manutenção do mínimo existencial para o trabalhador acidentado ou que sofreu uma doença ocupacional. Evoluiu-se, então, para a teoria do risco profissional. Já foi um avanço. O empregador responde sempre objetivamente. Ocorrido o acidente, o empregador responde independente de culpa. Mas ainda atrelado o acidente de trabalho à esfera privada. Ou seja, o empregador é que teria que custear, então, essa indenização em favor do empregado. Por fim, a evolução que comentamos, o acidente de trabalho passa a integrar o seguro social, ou seja, passa a ser uma prestação previdenciária, como mencionei anteriormente. Então, não é mais uma responsabilidade do empregador apenas, é de toda a sociedade que contribui para o sistema de seguridade social, e o trabalhador, com isso, vai ter garantida a sua subsistência em razão desse acidente, ou seja, trazer essa contingência, que é o acidente de trabalho, para o campo do direito previdenciário. Foi, então, todo esse processo histórico de luta, e o movimento sindical tem um papel importante aqui para conseguir esse mínimo existencial para o empregado. Evidentemente que isso não afasta aquela responsabilidade civil do empregador por danos morais e materiais. Essa é outra questão. Mas esse mínimo existencial, quem garante, então, é o Estado.
Ainda que o empregador não tenha recolhido as contribuições previdenciárias, por exemplo, isso é um problema do Estado com o empregador. O segurado tem direito de receber os benefícios previdenciários em razão dessa evolução toda. O acidente do trabalho, que, então, agora pertence ao campo do direito previdenciário, é justamente aquele que ocorre pelo exercício de um trabalho em favor do empregador. Agora, esse serviço que é prestado, e dele decorre justamente o acidente, tem como consequência o quê? Uma incapacidade ou morte. Então, para que realmente seja um acidente de trabalho, deve ocorrer em razão do exercício desse trabalho. A lei previdenciária tem uma série de ampliações desse conceito, como o acidente de trabalho in itinere, mas o conceito nuclear é esse, é um acidente que ocorre pelo exercício do trabalho. E qual a consequência? Justamente a incapacidade, que pode ser total ou parcial, ou a situação mais dramática, que é a morte, e aí os dependentes é que vão ter direito ao benefício previdenciário. Mas e as doenças ocupacionais, onde que se inserem nessa temática? Elas são equiparadas aos acidentes do trabalho. Então, a lei previdenciária, isso já é algo consolidado no nosso direito da Seguridade Social. As doenças ocupacionais são equiparadas a acidentes do trabalho, de modo que os efeitos vão ser exatamente os mesmos. Ou seja, a parte previdenciária garantida e a questão de responsabilidade civil também. E, no âmbito das doenças ocupacionais, temos essas duas modalidades, doença profissional, aquela peculiar a uma determinada atividade, e a doença do trabalho propriamente, condições especiais em que o trabalho é realizado. Por exemplo, o trabalho realizado em condições especiais, em um ruído muito grande. Então, o empregado que acaba adquirindo uma doença de audição, não é? Disacusia, seria especificamente uma doença do trabalho em razão dessas condições especiais. E a doença profissional é um trabalho peculiar de determinada atividade. Então, uma atividade envolvendo sílica e desenvolveu a silicose. E precisamos saber, então, que acidente do trabalho tem essa definição mais estrita e depois essa equiparação à doença ocupacional. Ora, o nexo técnico-epidemiológico que nós vamos examinar, é importante saber, aplica para qual tipo de infortúnio, vamos dizer assim. O acidente de trabalho no sentido estrito, na doença do trabalho, a doença profissional, isso precisa ser depois esclarecido. Mas, só para complementar, não é? O acidente, a doença, pode gerar repercussões em vários campos do direito, como estamos vendo. A questão previdenciária, evidentemente, os benefícios previdenciários, as prestações, a questão trabalhista, não só a responsabilidade civil do empregador, mas um empregado acidentado ou que sofreu doença ocupacional vai ter direito a uma estabilidade provisória, o contrato de trabalho se interrompe. Então, há repercussões, vamos dizer, pluridisciplinares aqui, envolvendo âmbito trabalhista, previdenciário, civil, a responsabilidade do empregador, e até criminal, porque pode ser algo que envolve um tipo penal, uma lesão corporal, um homicídio que seja, não é, um acidente de trabalho. Então, também há essa repercussão no próprio campo criminal. Quando falamos em responsabilidade civil, por exemplo, o nexo causal já aparece. Então, o problema do nexo técnico-epidemiológico não é importante só para o campo previdenciário. Também para a responsabilidade civil do empregador vai ter importância. Por quê? Para que, por exemplo, o empregador responda civilmente em razão de um acidente de trabalho, exige-se não apenas a ação, omissão, o dano, culpa ou dolo, que tem aquela discussão toda, mas o nexo de causalidade. Então, esse tema do nexo epidemiológico influi não apenas no campo previdenciário, mas civil também. Quando falamos em responsabilidade civil, então, envolvendo danos materiais, morais e estéticos, de acordo com a própria jurisprudência, não é? Daí, então, reforçando a questão da importância desse tema. Em matéria de responsabilidade civil, se discute, antes de verificar o nexo causal, muitas vezes a questão da culpa, não é? Por exemplo, se o empregador exercia uma
atividade de risco, será que ele pode responder objetivamente ou não? Essa é toda uma discussão que existe no campo da responsabilidade civil do empregador por acidentes do trabalho, e envolvendo, inclusive, ônus da prova. Apenas para exemplificar, trouxe um enunciado, não é jurisprudencial, é doutrinário, mas aprovada no sentido de que o ônus da prova é do empregador, vamos dizer. Ou seja, cabe uma inversão do ônus da prova, o empregado não precisa demonstrar que o empregador agiu com culpa para receber a indenização civil. Aqui estamos naquele plano, então, de responsabilidade do empregador, e não exatamente a previdenciária. E aquela já velha discussão se o acidente do trabalho, quando ocorre, exige essa culpa ou se eu posso aplicar a teoria da responsabilidade objetiva. Porque, vejamos, no campo previdenciário, o INSS vai pagar o benefício independentemente de questionamento, se houve culpa, dolo do empregador, é uma responsabilidade objetiva transferida para o Estado, inclusive. O que pode ter hoje em dia é ação de regresso, não é? O Estado ajuiza a ação de regresso contra o empregador, justamente para se ressarcir. Mas o beneficiário, o segurado da Previdência Social, tem direito em todas as hipóteses, exceto no caso de dolo, não é? O próprio empregado, se agiu com dolo e se automutilou, por exemplo, aí não há direito à prestação previdenciária. Até uma situação justamente para se discutir o problema do homicídio, ou melhor dizendo, do suicídio, não é? Laboral, decorrente de assédio, saber se aquilo teve dolo ou não, porque se houver dolo, não vai gerar repercussão acidentária, previdenciária, não é? Só que é difícil imaginar alguém, não é, por dolo, cometer este ato. Então, o mais correto é afastar a questão do dolo e garantir a cobertura previdenciária. Mas, enfim, essa responsabilidade objetiva no campo do INSS é pacífica. Já no campo do empregador há essa discussão. Porque a Constituição menciona a exigência de culpa no artigo 7º, ao estabelecer essa indenização do empregador. E o Código Civil de 2002, por outro lado, admite, não é, essa objetivização da responsabilidade em atividades de risco. Esse conflito entre uma norma constitucional e uma norma especial está em debate hoje na jurisprudência, e quando esse acidente tem uma repercussão envolvendo um meio ambiente do trabalho, então, quando é uma doença ocupacional, um acidente do trabalho, que tem uma repercussão ambiental trabalhista, vamos dizer assim, então, vamos supor que é um acidente que ocorreu, mas é uma explosão que atingiu ali toda a coletividade de empregados. Aí nós podemos interpretar isso como uma lesão ao meio ambiente do trabalho, que pode ser, inclusive, uma lesão no enfoque ocupacional de doença. Um assédio moral coletivo pode gerar o adoecimento da coletividade daqueles empregados, é uma lesão ao meio ambiente do trabalho. Aí, a meu ver, não há dúvida que a responsabilidade é objetiva. Por quê? Em matéria de meio ambiente, no qual o meio ambiente do trabalho está incluído, a responsabilidade é objetiva em razão de disposição constitucional e lei própria, não é? A Lei 6938 de 81, que é de meio ambiente e traz essa responsabilização objetiva. Nesse sentido, um enunciado, então, aqui também doutrinário, mas no sentido de que é possível essa responsabilidade objetiva do empregador no caso de violação ao meio ambiente do trabalho, acarretando doenças ocupacionais e também, evidentemente, acidentes do trabalho com esse enfoque ambiental. Aqui também, este outro enunciado admite a objetivização da responsabilidade em atividade de risco, mesmo não sendo, então, uma lesão ao meio ambiente, mas se o empregador exerce atividade de risco, há essa possibilidade de se sustentar, pelo menos, a aplicação do Código Civil, porque é justamente uma norma mais benéfica, assim como o nexo técnico-epidemiológico, que iremos ver em seguida, acaba trazendo uma proteção maior para o trabalhador. Então, essa disposição do Código Civil é um avanço ao se garantir uma indenização sem se exigir a culpa do empregador, quando este exerce uma atividade de risco, que vai ser definida, evidentemente, pela jurisprudência. Visto esse enfoque mais genérico do acidente de trabalho, e eu procurei trazer para entender melhor o nexo epidemiológico, o nexo técnico-epidemiológico, vejamos o que significa, não é?
É uma expressão que, às vezes, até assusta, porque achamos que é algo muito difícil, muito complexo, mas é de uma simplicidade muito grande. Até por isso, trouxe esses outros temas para, vamos dizer, enriquecer um pouco a apresentação, porque o nexo técnico epidemiológico em si é muito algo simples, não há nenhum segredo a respeito dele. Essa lei de 2006 é que passou a prever expressamente, houve uma alteração na lei previdenciária, e de onde surgiu, não é? Qual a ideia do nexo técnico epidemiológico? O que se verifica? Que algumas doenças são reincidentes, são muito frequentes, estatisticamente, em certas atividades econômicas. Então, uma pesquisa de campo, não é? em que se vai fazer uma estatística, vamos dizer assim, de determinadas doenças em certas atividades econômicas, vai demonstrar que há uma incidência estatística muito grande em determinados setores, inclusive doenças de natureza psíquica. Ora, essa é uma constatação empírica, porque a estatística é um elemento de prova importante, e foi o que inspirou o nexo técnico epidemiológico, esse estudo de campo, verificando-se algumas atividades econômicas e, naquela atividade, um alto índice de determinadas doenças. Então, uma atividade econômica, por exemplo, bancária, um alto índice de doenças ocupacionais, evidentemente, então, voltadas ali a um esforço repetitivo ou a uma determinada doença de natureza psíquica, como depressão. Então, o que se verifica? Poxa, é muita coincidência todos esses trabalhadores nesse setor de atividade econômica com essa mesma enfermidade. Isso a estatística gera, então, uma presunção de que não é uma simples doença que o trabalhador adquiriu, é uma doença ocupacional. Quando essa doença, então, está se repetindo muito naquela atividade econômica, o que acaba se podendo presumir? Que não é uma doença qualquer, é uma doença que decorre do trabalho. Porque quando falamos, então, em nexo técnico epidemiológico, estamos restringindo a questão do nexo causal apenas para doenças ocupacionais. É um esclarecimento importante que eu tinha deixado, não é, um pouco no ar, e fica aqui já a resposta. Não serve o nexo técnico epidemiológico para estabelecer nexo causal com um acidente de trabalho típico, aquele infortúnio que ocorre imediatamente, não é? Um acidente, caiu algo no trabalhador, não. Aqui é para doenças ocupacionais, no qual a grande dificuldade é justamente esse elemento, saber se é uma doença comum ou uma doença que decorre do trabalho. É algo que sempre foi difícil estabelecer esse nexo, porque o trabalhador tem a sua vida particular. Então, se há um esforço repetitivo, decorrente de esforço repetitivo, mas será que não é porque ele digita em casa? Enfim. Então, como que eu vou saber se decorre do trabalho ou não? O nexo técnico epidemiológico é justamente para facilitar essa fixação de nexo, porque é relevante. Vimos que, quando se trata de acidente de trabalho em sentido amplo, as repercussões são várias. Se for um acidente, uma doença normal, não é benefício previdenciário que recebe. O contrato de trabalho não se interrompe, não tem direito à estabilidade provisória, né? Não há responsabilidade civil do empregador. Então, a questão do nexo em doença ocupacional é da maior importância para todas aquelas áreas que nós já vimos. E, por trás do nexo técnico-epidemiológico está justamente, então, esse estudo, vamos dizer, estatístico de doenças em determinadas atividades. Mas como saber, então, quando existe o nexo técnico-epidemiológico? Na verdade, vai ocorrer uma relação entre a atividade econômica exercida pelo empregador, então, como diz aqui esse artigo 21, 21A, não é? A atividade econômica exercida pelo empregador, e todas as atividades econômicas têm um código nacional, que é o chamado CNAE, não é? Código Nacional de Atividade Econômica, e a sua correspondente doença, que também tem o seu código, que é o CID, não é? Classificação Internacional de Doença. Então, o nexo técnico epidemiológico, na prática, é muito fácil de ser verificado, saber se existe ou não nexo técnico epidemiológico. Simplesmente vou buscar no regulamento da Previdência Social, no seu anexo, o código da doença, o CID, vamos dizer, então, a Classificação Internacional de Doença, e vou verificar se, para aquele código, a atividade econômica do empregador está incluída ou não.
Por que algumas atividades econômicas estão incluídas quanto a certas doenças? Porque se verificou, estatisticamente, um trabalho empírico, que aquela doença é muito frequente naquela atividade econômica. Então, foi inserida correspondendo àquele código CID. Ou seja, para saber se uma doença é ocupacional por meio do nexo técnico-epidemiológico, eu vou fazer, então, uma busca de 2 códigos. O código da doença e o código da atividade econômica. A pergunta que surge, e se eu não encontrar a atividade econômica desse empregado correspondendo a essa classificação internacional de doença? Qual que é a conclusão que eu vou chegar nesse caso? Então, eu tenho lá, por exemplo, F32, depressão. E um trabalhador numa determinada atividade econômica, vamos supor, um CNAE, que não existe a correspondência. Certamente, então, no trabalho empírico que foi feito, não se verificou uma grande incidência. Qual a conclusão que eu vou chegar? Não é doença ocupacional, ponto final? Não. Não há nexo técnico-epidemiológico, mas o nexo técnico-epidemiológico é uma das modalidades de nexo causal. Quando existe, para o segurado é mais fácil, porque aí já presume a natureza ocupacional. Essa é a consequência do nexo técnico-epidemiológico, a presunção de natureza ocupacional desta doença. Mas, se não há a previsão, isso não afasta completamente a natureza ocupacional, porque eu posso demonstrar por outras vias. Eu simplesmente não vou ter essa presunção de natureza ocupacional. Mas isso não afasta completamente a possibilidade de se considerar aquela doença como tendo natureza ocupacional. E também o outro lado. Então, se essa doença está prevista como na atividade econômica, com uma incidência muito grande, existe o nexo técnico-epidemiológico, isso também não é uma confirmação absoluta da natureza ocupacional. Justamente porque, se o nexo epidemiológico trata de questão voltada à estatística, não poderia ser, então, uma presunção absoluta. É uma presunção apenas relativa da natureza ocupacional. Ou seja, se o empregado, o trabalhador, o segurado, não é, adquirir uma doença ocupacional e para aquele código da doença é prevista a atividade econômica como tendo nexo técnico-epidemiológico, o empregador pode fazer prova em sentido contrário para afastar essa presunção relativa. Esse é um entendimento tranquilo. Caso contrário, aí sim poderia ser até inconstitucional, não é? Porque normalmente a estatística funciona, mas ela pode falhar. 99% dos casos, realmente, aqueles trabalhadores doentes adquiriram a doença em razão do trabalho. Mas pode ser que um ou outro já foi admitido com a doença, então é algo pré-existente, enfim. Então, há necessidade de se permitir essa contraprova do empregador. E esse nexo epidemiológico, então, que resulta numa presunção relativa, uma outra questão, é só para doença ocupacional, doença do trabalho, doença profissional, mas quem aplica? É só o perito do INSS para fins de benefício previdenciário acidentário, ou também pode ser algo judicial? O juiz também pode utilizar o nexo, o juiz do trabalho ou o juiz da justiça comum ao julgar um benefício previdenciário, enfim. É algo apenas administrativo ou tem também aplicação judicial? E aqui trouxe um julgado, o próprio Tribunal Superior do Trabalho, já aplicando o nexo em questões judiciais. Então, o juiz, ao decidir uma questão que envolve doença ocupacional, pode presumir essa natureza ocupacional quando há o nexo epidemiológico. E aí, cabe ao empregador fazer prova em contrário de que não, aquela enfermidade não tem essa natureza trabalhista, é uma doença comum. Então, não é algo apenas voltado à área administrativa, é uma ferramenta possível de ser aplicada também pelo magistrado. Então, sistematizando, a verificação da natureza ocupacional da doença exige a questão do nexo. Para que seja uma doença ocupacional, precisa haver uma relação entre a doença e o trabalho. É o que diferencia a doença comum da doença ocupacional. E para se estabelecer esse nexo, o nexo técnico-epidemiológico é uma das possibilidades, então.
Não é exclusivo, não é que esta lei alterou completamente o panorama de nexo causal, não. É uma das possibilidades, verificar o ramo da atividade econômica do empregador. Como comentamos, existe o CNAE, que é a classificação nacional, é um código próprio, e a doença que motivou a incapacidade, que tem também o seu código. Se esses dois códigos se reúnem, existe nexo epidemiológico, presume-se a natureza ocupacional da doença. Mas é uma presunção relativa. Não há essa presunção relativa. Então, existem ainda as outras formas de se verificar nexo causal. Não há previsão dos códigos, mas, por provas testemunhais, por prova testemunhal, documental, se verifica que não, a doença foi desenvolvida em razão daquele trabalho desempenhado. Então, não há nexo epidemiológico, mas há nexo causal, e a doença, então, vai ser ocupacional. Ou seja, o chamado nexo etiológico não foi afastado, não foi excluído. O nexo epidemiológico foi para melhorar a situação, uma vez que essa demonstração de nexo etiológico nem sempre é simples. Então, foi justamente com base nessas estatísticas para poder, vamos dizer, alcançar um número de trabalhadores maior. A verificação, então, do nexo técnico epidemiológico é simples, pelo que nós estamos notando. É algo quase matemático, verificando ali uma simples tabela a respeito dos códigos e, como comentamos, sem se restringir ao campo administrativo. Judicial também pode ser aplicado. Uma vez reconhecida, então, a incapacidade para o trabalho, por perícia médica ou judicialmente, e estabelecido esse nexo entre o trabalho e o agravo, as consequências no campo previdenciário vão ser justamente essas prestações acidentárias. Interessante, então, ainda que há uma resolução do Conselho Federal de Medicina de 98, vejam, a lei do nexo epidemiológico é de 2006, mas essa resolução já previa, na atividade justamente do médico, para verificar essa questão de nexo causal entre transtornos de saúde e atividades do trabalhador. O médico sempre teve essa preocupação também, quando ele está diante de uma doença, saber se é uma doença comum ou do trabalho. E essa resolução já traçava ali alguns tópicos para auxiliar o médico nesse trabalho de verificação de natureza daquela doença. Histórico clínico, local de trabalho. Um dos dados qual era? Vejam, uma resolução de 98. Dados epidemiológicos, ou seja, verificar por meio de pesquisas científicas se naquela atividade econômica havia uma epidemia a respeito daquela doença. Isso, então, a lei de 2006 apenas positivou e aí traçou, não é, com as doenças próprias, não é, estabelecendo ali de forma expressa quando que essa relação pode ser feita. Mas então não é também algo totalmente novo. A epidemiologia já era e é utilizada pelos médicos para se traçar essa questão do nexo causal. Logo, então, aqui, como nós estamos comentando, verificando-se, então, pela experiência técnica e pela observação da realidade, que certas doenças normalmente resultam de certas condições de trabalho, de determinadas atividades econômicas, a lei pode estabelecer, então, essa presunção relativa. Justamente não é algo que vai ser absoluto. O empregador vai ter a oportunidade de elidir essa presunção, tanto no campo administrativo como judicial. Mesmo havendo nexo epidemiológico, ele vai poder juntar justamente essa documentação voltada ao meio ambiente do trabalho, procurando afastar essa presunção de natureza ocupacional. Dizer, ó, não, mas no meu caso, eu cuidava do meio ambiente, não tem como ser uma doença do trabalho. Aqui estão todos os programas de controle médico, todos os atestados médicos, enfim. E o empregador vai, com isso, elidir essa natureza ocupacional. Daí a constitucionalidade, a meu ver, então, desta presunção. Concluímos, então, nesse sentido, o nexo técnico epidemiológico, embora esse nome, como comentei, seja, às vezes, assuste, é apenas uma das modalidades de nexo causal, em questão acidentária, só serve para a doença ocupacional e gera presunção relativa. Além desse aspecto positivo para o segurado, para o trabalhador, porque nem sempre é fácil demonstrar nexo causal em doença, principalmente doença de natureza psíquica, não é? Empregado com depressão, por exemplo, como ele vai conseguir demonstrar que aquela depressão decorre
do trabalho desempenhado? Muito difícil, porque ele, como ser humano, tem outras atividades, e aí a demonstração é complexa. Então, o nexo vem para auxiliar o trabalhador no sentido de presumir a natureza ocupacional em certas atividades econômicas. Mas tem um outro lado positivo, que é incentivar a empresa, o empregador, a cuidar do meio ambiente do trabalho, porque se há uma presunção relativa, ela vai poder elidi-la. E isso com base em documentos que comprovem que o meio ambiente era sadio. Ou seja, vai incentivar a empresa a cuidar do meio ambiente de uma forma global, não só para aquelas doenças expressamente previstas, porque, quando se trata do meio ambiente, é algo indivisível, acaba beneficiando a todos, e não só eventuais trabalhadores sujeitos a certas doenças ali previstas como presentes no nexo. E, com isso, se atende justamente ao mandamento constitucional, não só a dignidade da pessoa humana, a valorização do trabalho, mas de redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio das normas de segurança e saúde do trabalhador. Rapidamente é o que eu gostaria de colocar, porque creio os demais expositores terão informações muito mais relevantes do que as minhas para passar aqui. Muito obrigado.